1 Reis 2, a partir do verso 19 até o verso 24, a palavra vem nos revelar a respeito do início do ministério do profeta Eliseu. E agora nós vemos Eliseu tomando posse do seu ministério profético na cidade de Jericó. Diga assim, Jericó. E aí é onde começa o ministério do profeta. Sabemos muito bem que Jericó tinha sido destruído quando os filhos de Israel, eles atravessaram o Jordão na tomada da posse da terra de Canaã, e eles, segundo a boas mãos e poderosa mão do Senhor, foi derrubado as muralhas de Jericó. E toda a cidade de Jericó, ela foi destruída pelos filhos de Israel. Mas passou aí um tempo e Jericó foi reconstruída. Jericó foi restaurada. Olha a palavra restauração, porque Deus opera com graça de a palavra é restauração. Eu declaro que Deus vai restaurar. Eu declaro que o Deus vai reconstruir. Eliseu está prestes agora de operar o primeiro milagre do seu ministério. Veja o que é que diz o verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Observe que disseram para Eliseu, os filhos dos profetas: observe que esta cidade, ela é boa, ela está em boa situação. Ora, como que uma cidade vai estar boa se as suas águas são os mares e a sua terra é estéril? Se nós formos levados em consideração que Jericó era uma cidade destruída, que Jericó era uma cidade que tinha sido derribada, e levamos em consideração que agora eles, conhecendo a Jericó destruída, agora eles estavam na cidade que acabara de ser reedificada. Então para eles a cidade era boa. Por isso que ele disse, a cidade é boa, porque a cidade de Jericó tinha acabado de ser restaurada. Porém, apesar da sua recém-reconstrução, as águas ainda eram más, e por causa disso a terra era estéril. Terra estéril não significa que a terra não dava menino, mas a terra estéril significa que a terra não dava frutos. Tem que deixar bem explicadinho. A terra não dava frutos. E agora Eliseu, sucessor de Elias, estava diante do seu primeiro desafio. Ele estava diante de um problema histórico. A causa que Eliseu estava à frente agora não era uma solução de uma simples dor de cabeça, mas o problema que Eliseu tinha que se deparar, tinha que enfrentar agora, era um problema de toda uma sociedade, era um problema de toda uma região. E agora veja, versículo 20, disse Eliseu: traz-me um prato e ponde nele sal. E pode sentar, Adriano, confia. Crede em Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Ai. Tem anjo aí, rapaz. Então, pessoal, veja bem. E ele disse: trazei-me aqui um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Veja que quando Eliseu ele pede um prato novo e ponde nele sal, nós vemos em seguida que Eliseu não estava pedindo
um prato de comida. Não é que Eliseu estivesse com fome, é porque o prato novo representava o novo de Deus que estava começando. Aliás, tinha duas coisas começando. O ministério de Eliseu estava começando e também estava começando uma nova história para Jericó. Por isso que simbolicamente Eliseu pede um prato novo e põe nele sal. E o texto está dizendo, e lhe trouxeram. Então foi à fonte das águas e jogou sal nela e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Dá uma glória para Jesus. Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. E aqui nós podemos observar claramente o nível de poder, o nível da unção profética e a profundidade do chamado profético de Eliseu, pois ele tinha recebido uma unção dobrada, da porção dobrada que estava sobre Elias. Não estou nem prestando atenção no que estou falando. Ele tinha recebido uma porção dobrada que estava sobre Elias. Elias foi elevado num redemoinho, onde ele via carros e cavalos de fogo. E agora Eliseu, ele tinha uma unção tão tremenda, porque o ministério de Eliseu, ele é marcado por restauração. Nós sabemos que existem profetas de juízo, profetas de consolo e de esperança. Tem profetas de quando algo novo está chegando, como João Batista, né? Profetas de pré-acontecimento, mas Eliseu, ele é conhecido como um profeta de restauração. Elias, ele era um profeta, a voz do que clama no deserto. Era um profeta de confronto e juízo. Ele confrontava os reis e através da vida dele Deus enviava juízo, castigo sobre os filhos da desobediência. Mas sobre Eliseu, Deus resolveu restaurar. Enquanto com Elias Deus resolveu enviar juízo, através de Eliseu Deus resolveu restaurar. E nós vemos aqui que o ministério dele, ele tinha âmbito territorial. Porque a primeira coisa que acontece, depois que Eliseu começa o ministério em Jericó, as pessoas chegam para ele para pedir oração. Mas não foi Eliseu ora aqui pela dor que eu estou aqui debaixo do braço. Eliseu olha aqui pela minha unha que está cravada. Não, as pessoas chegaram para Eliseu disse, Eliseu, a cidade aqui até que está boa, foi restaurada, tudo novo, mas só tem um problema. As águas de toda Jericó são más, e toda essa terra, de toda esta cidade, todo este território são estéreis. Olha o desafio. E agora Eliseu, ele estava na incumbência de gerar um milagre no nome do Senhor a nível de região, a nível de território, a nível de cidades. Por quê? Porque o espírito que estava operando sobre Jericó não era demônios de baixa hierarquia, mas o espírito que estava operando contra Jericó eram espíritos de alta hierarquia, os conhecidos principados e potestades, que eles agem nas regiões espirituais, nos ares, assim como as hostes espirituais da maldade, que elas agem nos lugares celestiais. Então, a unção que devia fluir, que Eliseu deveria manifestar, pronto, encontrei a palavra. A unção que Eliseu deveria manifestar, a palavra de Deus que deveria sair pela boca de Eliseu, a área de influência que Eliseu ele deveria
abranger. Era nível. É como se alguém dissesse para Eliseu, quando disseram para Eliseu, as águas de toda essa cidade é mar e a terra não dá fruto, não dá laranja, não dá banana, não dá maçã, não dá uva, não dá nada. Então agora é como se Deus dissesse para Eliseu, tá aí Eliseu, o teu chamado é esse. É para enfrentar os demônios de potestade e principado que atua em áreas de região, cidades, nações, países. A incumbência de Eliseu era de se posicionar em local estratégico, num portal espiritual de Jericó e de outras cidades na qual Deus o levaria, a fim de repreender o demônio, a potestade que atua nos ares, que atua nas cidades, e repreender aquele principado. Para que as terras, para que as águas de toda, porque era toda Jericó. A pessoa não estava falando de um tanque de água numa cisterna que estava na casa de alguém, mas estava falando de todas as fontes de água, os rios, os açudes, os mares, todas as fontes de água daquela cidade, elas estavam afetadas pelo mal. Então, agora, Eliseu, ele tinha que enfrentar demônios de alta. E para enfrentar demônios de alta hierarquia, não é só dizer eu quero. Para enfrentar demônios de alta hierarquia, não é só dizer eu vou. Para enfrentar demônios de alta hierarquia, não é só dizer envie a mim. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma preparação. Teve uma vez que tinha uma jovem aqui que estava sobre uma influência maligna. Mas era algo que tinha que ter tempo para poder ficar expulsando, porque eram legiões. Aí, como estava demorando muito, e ela acalmou, eu disse assim, leva ela lá para dentro, já que ela ainda está passando mal, e vai 3 obreiras, obreira tal, obreira 1, obreira 2, obreira 3. Eu não gosto de falar nome, vai essas 3 obreiras. Aí fique lá na salinha atrás, e fique tirando o hino da harpa, que quando terminar o culto eu vou continuar orando nela. Aí essas 3 obreiras, elas ficaram lá, elas louvaram lá uns 3 hinos da harpa enquanto encerrava o culto, né? Mas a menina continuou possessa. Depois que terminou o culto, né, eu fui lá, continuei orando até que a menina foi liberta daquela possessão. Mas as 3 obreiras que apenas, eu disse para elas, vocês não vão expulsar, porque aí é pesado esse negócio. É a nível de região. O que foi que aconteceu? Realmente elas não tentaram expulsar, apenas ficaram louvando os hinos da harpa, como eu falei. Mas uma semana depois, quando elas chegaram aqui, no outro culto, uma semana depois, elas disseram, pastor, ora pela gente, porque nós 3 estamos toda quebrada, já faz uma semana. Nós adoecemos, ela aqui não pôde trabalhar. Aí eu perguntei, mas vocês fizeram o quê? Vocês tentaram expulsar os demônios? Aí elas, não, nós só ficamos louvando em da harpa, mas não sei o que aconteceu. Depois daquele dia nós estamos apanhando do diabo até agora. Está entendendo? Por isso que eu digo, por isso elas ficaram apenas intercedendo para quando terminasse o culto, eu fosse lá expulsar a legião. Por isso que o ministério da intercessão, a pessoa que intercede, ela vai enfrentar aquilo que talvez um ministério de Eliseu enfrentaria. Imagine comigo aí uma pessoa que vai interceder pelo ministério profético como o de Eliseu. Porque, como eu disse, o ministério de Eliseu era um ministério que ele operava em nível de regiões. A unção que estava sobre Eliseu era uma unção territorial. Unção territorial. Aí imagina a pessoa que diz, eu vou ser o intercessor de Elias, de Eliseu, eu vou ficar aqui intercedendo. Essa pessoa que vai interceder, muito bem, ela tem um coração muito bom, mas acontece que a partir do momento que essa pessoa passa a interceder, ela está enfrentando os mesmos demônios que Eliseu enfrenta, ou seja, o intercessor vai, no caso de Eliseu, também vai enfrentar
demônios de nível territorial. Por isso que tem gente que diz assim: pastor Renato, pastora Flávia, eu fui interceder por vocês aí um dia aí, eu quase que o diabo acabava comigo. É porque quando você entra para interceder por mim e pela Flávia, você não está intercedendo só por nós, você está intercedendo por todos que estão aqui. Porque nós estamos à frente aqui, ó, nós estamos dando cobertura espiritual a todos, não só aos que estão aqui, mas tem outras pessoas que nunca nem pisou aqui, nós damos cobertura espiritual. Tem gente que mora em outra cidade e nós damos cobertura espiritual. E a partir do momento que você vem, eu vou interceder, você não está intercedendo só pela minha dor de cabeça. Você está entrando na frente de todos os demônios e potestades que estão à frente das pessoas que vêm para a igreja e os de fora da igreja. Aí. É demônios de principado que querem, eles intentam, mas não conseguem. Eles intentam nos atrapalhar. Então quando você diz assim: eu vou interceder pelo pastor Renato, então você está entrando na frente de uma potestade e dizendo assim: não toca no Renato não. Aí se a pessoa não estiver preparada, como é que vai ficar? Ou seja, o intercessor, ele tem que ter no mínimo, uma unção equivalente daquele que você está intercedendo, para poder enfrentar o potestade que quer atrapalhar aquele ministério. Imagina o diabo diz assim: eu vou acabar com o pastor. Aí vem uma pessoa que não ora, que não jejua, que não faz nada, que não vigia e diz: não, eu vou interceder pelo pastor. Aí o diabo me vê assim, ó. Aí a pessoa que está desmantelada e diz que vai interceder por mim, o diabo vê assim, vê como uma pulga. Como é que é? Sai da frente. Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Porque quem vai para debaixo dos pés é Satanás, que vai para debaixo dos pés de Jesus. Essa potestade que vai para debaixo dos pés de Jesus. É esse demônio de alta hierarquia, debaixo de hierarquia, que vai para debaixo dos pés de Jesus. É esse espírito de morte que vai para debaixo dos pés de Jesus. Então, para você que é intercessor desse altar e desse ministério, você tem que, no mínimo, orar, buscar, se consagrar e vigiar, no mínimo, como o altar faz. Porque senão o diabo vai te atropelar. Mas se você ora, aliás, o intercessor é para ter mais. Porque se ele está intercedendo, então quer dizer, é como se fosse alguém que no mundo espiritual estivesse nos defendendo, não é isso? E observe que quem defende alguém tem que ser mais forte do que é defendido, não é isso? Não é verdade? Porque o intercessor é aquele que vai à frente da batalha para interceder por alguém, o intercessor. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou te encorajando, você que é intercessor, a buscar mais. Eu estou te encorajando a ter uma oração, uma consagração, uma busca, uma intimidade com Deus equivalente a uma unção territorial. Ei, eu estou abrindo os teus olhos e dizendo para ti: ei, não pare de interceder, mas busque, consagre, eita, se alimente espiritualmente, eita. No verso 20
E Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. O sal aqui tem uma conexão com o que está escrito em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Só quem é sal da terra dá uma glória para Jesus. Se você for ver prato novo, esse termo, só que lá no original, esse termo no original é algo equivalente a recipiente, algo equivalente a vaso. Vaso, recipiente. Foi traduzido para português como prato, mas no original é o mesmo que recipiente, na qual nós podemos também dizer que é vaso. É que ele diz: traz, no hebraico está como? Traz um vaso novo. Traz um vaso novo e ponde nele sal. Ou seja, o vaso novo, o sal, ele faz o quê? O sal na tradição judaica, na antiga tradição, ela significava purificação. Purificação. Então, pega um vaso novo, põe de sal, ou seja, purifica, aí, purifica e trazei-mo a mim. Nesse caso aí, o prato novo com sal, ele está na qualidade de instrumento de Deus para poder sarar as águas e sarar a terra. Não é que prato novo e sal vai curar as águas, muito pelo contrário. Se você colocar sal nas águas, ainda que as águas já sejam saradas, ela vai ficar má, não é isso? As águas vão ficar salgadas e não vai servir para nada. Mas, para contrariar a lógica humana, Deus colocou no coração de Eliseu para dizer: traga sal. Alguém poderia perguntar: ora, se as águas já estão ruins, tu ainda vai colocar sal nas águas, Eliseu? Eliseu, traga sal, rapaz, obedeça. Obedeça, porque as coisas de Deus, ela vai na contramão da lógica humana. O nome do Senhor tem que ser glorificado. As pessoas têm que entender que aqui não foi colocado nada para purificar as águas quimicamente, não. Mas o que foi colocado, na verdade, ele iria piorar a situação da água. E que a água, ela foi sarada não pelo produto químico, mas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E aqui nós podemos alocar, você está entendendo? Que Eliseu, que quando disseram: ó, Eliseu, as águas aqui são más, as terras são estéreis, e Eliseu reagiu dizendo: traz um prato novo e ponde nele sal e trazei a mim. Nós podemos alocar esse prato novo com sal, nós podemos dizer que aqui seja uma espécie de intercessor. Porque quando Eliseu pediu, a Bíblia diz no versículo adiante que Eliseu foi até a fonte das águas, ele foi até os mananciais das águas e deitou sobre as águas o sal. Então nós podemos alocar como se esse vaso novo, em o sentido hebraico, com sal. O sal é aquele que purifica, ou seja, o vaso novo tem que ser purificado. O vaso tem que ser novo, porque vaso velho não presta para nada, porque vaso rachado não presta para nada, só serve para deixar vazar o azeite. Mas Deus, ele pega o vaso velho, quebra, despedaça o vaso velho, e ele pega barro e começa a fazer um vaso novo. Ele começa a fazer um vaso novo com o quê? Com fogo. Vaso novo, ele é feito, ele é preparado à base de fogo. Tem vaso novo, tem vaso aqui velho, mas que está sendo preparado e vai ser um vaso novo através de fogo. 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 Por que com fogo, pastor? Porque se você notar bem, o fogo, ele tem a propriedade de alterar a propriedade da matéria. O fogo, vou dizer de novo, vou repetir. O fogo, ele tem um poder transformador. Ele tem um poder de alterar a propriedade original da matéria.
Se você ver, se você for colocar fogo no ferro, a matéria do ferro vai ser alterada. Se você colocar fogo no barro, a matéria química do barro vai ser alterada. Aonde você colocar fogo, você vai observar que aquela matéria, ela vai ser alterada pelo poder transformador do fogo. Por isso que vaso novo, ele tem que ser feito à base de fogo, porque o fogo é a única espécie, a única fonte de energia natural que ela vai entrar na profundidade, ela vai entrar em região, na esfera atômica da matéria, vai mexer lá dentro. Vai mexer, e quando o fogo começa a queimar, você pode observar, bota a lenha para queimar, depois de um pedaço, que quando o fogo está queimando bem a lenha nas partes mais internas, começa a estralar. Assim acontece quando Deus está fazendo um vaso novo. Quando o fogo, ele começa a penetrar nas estruturas mais profundas do vaso, então começa até a estralar por dentro. Sabe o que é? É mudando até a fórmula química interior do vaso. É mudando as características químicas interna e espiritual do vaso. É mudando a estrutura, o caráter, a personalidade até do vaso. Por isso que é necessário fogo, por isso que é necessário chama, por isso diz para uma pessoa que está ao teu lado: esse fogo aí, ele vai estralar, mas vai te transformar. Quem está sentindo aí, quem está sentindo aí, quem está sentindo aí? Tá fogo, tem 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 fogo. Deixa o fogo queimar aí, ó. Deixa o fogo queimar aí, ó. Deixa o fogo queimar aí, ó. Deixa o fogo queimar aí. Acabou a palestra, agora deixa o fogo queimar. Deixa o fogo alterar a tua estrutura molecular, a estrutura química do teu caráter. Deixa, eita, deixa, Adriel, esse fogo mudar a estrutura química aí, ó, do teu ser aí, ó. É noite de avivamento.